réptil, que pesava tanto quanto um urso pardo, a sair do repouso para uma velocidade de 48 km por hora numa fração de segundo. Acho que ver um pterossauro como o Quetzalcoatlus decolando devia ser uma das visões mais impressionantes do reino animal. Ver algo de 6 metros de altura, de repente saltar para o ar e sair voando, vai além de qualquer experiência humana. Para um gigante como o Quetzalcoatlus, o controle do voo era crucial. Esse réptil voador tinha um dos sistemas de piloto automático mais avançados da história natural, como um super biocomputador. Imagine por um momento que você é um animal com a envergadura de um aeroplano pequeno e fazendo uma curva a 90 graus. Não é uma manobra fácil de fazer. Pilotos humanos, por exemplo, sempre se fiam nos instrumentos da cabina para poderem fazer algo do tipo. O Quetzalcoatlus fazia isso sozinho. A asa de um Quetzalcoatlus era coberta por milhões de sensores capilares. Esses microscópicos instrumentos biológicos de memória coletavam a informação e mandavam sinais para o cérebro. A asa deles não era só um órgão aerodinâmico, mas também um gigantesco órgão sensorial captando todo tipo de informação relevante para a aerodinâmica sobre coisas como a velocidade do ar ou a tensão em partes específicas da asa. Esses dados passavam da asa para o cérebro. Então, em um instante, o Quetzalcoatlus fazia ajustes minuciosos no formato da asa e na posição do corpo. Prova dessa tecnologia avançada se encontra no flóculo, uma área do cérebro dedicada ao controle de voo. Era 3 vezes maior do que o de qualquer pássaro de hoje. Há muitos cálculos acontecendo no cérebro que são cálculos subconscientes. E a questão é que estão acontecendo o tempo todo. Isso não pode parar, porque esses animais estão no ar. E se houver uma falha nesse processo todo, os resultados serão potencialmente catastróficos. Nada desse tamanho conseguiria voar até o século XX, 65 milhões de anos depois. E o Quetzalcoatlus ainda mantém o recorde de autonomia de voo. Como se manter no ar por uma semana? É provável que ele fizesse 40 mil, 42 mil quilômetros numa só viagem. O Quetzalcoatlus foi um dos carnívoros mais estranhos e amedrontadores a habitar a Terra. Mas, diferentemente de predadores como o Tiranossauro Rex ou o Deinônico, esse carnívoro alado não estava procurando presas grandes. Ele sobrevoava o solo atrás dos pequenos, dos jovens, dos indefesos, dos dinossauros recém-nascidos. Manter aquele predador alado a uma altitude de 4.000 metros exigia uma envergadura de 12 metros, um sistema de controle acurado e uma visão quase perfeita. Ele tinha um globo ocular imenso e uma órbita enorme também. E os processadores centrais do cérebro, os lobos ópticos, também muito expandidos. Sua retina de 10 centímetros continha mais de 1 bilhão de receptores de luz e registrava 4 vezes mais detalhes que o olho humano. Um Quetzalcoatlus também podia ver um espectro de luz invisível aos humanos, o ultravioleta. A urina de suas presas absorvia os raios UV e os refletia. Isso criava uma trilha luminosa que levava diretamente à vítima. Esses animais tinham um mecanismo muito desenvolvido para estabilizar o olhar, permitindo que mantivessem o alvo fixo em foco, na mira, por assim dizer, enquanto eles voavam. O segredo para estabilizar o olhar estava escondido no ouvido interno. 3 tubos interconectados que formam os chamados canais semicirculares. Cada canal é cheio de líquido de células capilares que detectam os menores movimentos. Enquanto a cabeça do Quetzalcoatlus se movia durante o voo, sinais eram emitidos diretamente para os músculos do olho. Os globos oculares se ajustavam, mantendo a imagem fixa em foco perfeito.
A uma altura de 300 metros, um Quetzalcoatlus podia distinguir um ninho de Tiranossauro Rex e até mesmo contar o número de filhotes. Eu acho que um grande pterossauro no solo seria assustador porque eles se moviam de quatro e deviam ter aquele tipo de movimento preciso das árvores, só que eram enormes. Os Quetzalcoatlus faziam suas próprias leis. A maioria dos carnívoros manteria a distância dos filhotes de um predador, mas não esse réptil. Não devia haver muitos animais no Cretáceo que ousassem pegar um bebê Tiranossauro Rex. O Quetzalcoatlus provavelmente fazia isso. Esses grandes pterossauros, como o Quetzalcoatlus, comiam bebês dinossauros à torta e à direita e, quando queriam, vrum, recuavam, saltavam para o ar e saíam voando. Para o Quetzalcoatlus, a chave para sequestrar bebês dinossauros era a fuga rápida. Escapar não era problema para um réptil que atingia 2,5 Gs na decolagem, indo de 0 a 48 km por hora em menos de 1 segundo. Se você fosse um Quetzalcoatlus vivendo numa terra cheia de tiranossauros no final do Cretáceo, decolaria depressa. O Quetzalcoatlus era um dinossauro atípico do Cretáceo. Velocidade, agilidade e biologia sofisticada lhe permitiram sobreviver por milhões de anos num ambiente brutal. Mas aquele era um mundo habitado pelos predadores mais avançados que a natureza já produziu. Mesmo assassinos pré-históricos como o Deinônico e o Tiranossauro Rex sabiam que, independentemente das armas à disposição, atacar herbívoros era arriscado. Cada caçada podia ser a última. Uma mística envolve os poderosos carnívoros do Cretáceo. Eles reinavam num mundo perigoso. Mas ser um superpredador como o Tiranossauro Rex não era tarefa fácil. Sobreviver até a vida adulta já era um grande feito, que exigia uma década ou mais, caçando e devorando as criaturas mais perversas que já andaram na face da Terra. Embora o seu papel no ecossistema seja o topo da cadeia, na maioria do tempo, você está passando fome. Presa alguma se deixa levar facilmente. Os herbívoros lutam como se suas vidas dependessem disso. E dependem. A ironia para muitos predadores é que eles têm que se preocupar mais em não saírem feridos. Até os carnívoros mais durões, os mais bem armados, enfrentam regularmente presas que podem matá-los. Mesmo que você tenha a mordida de um Tiranossauro Rex, ou seja armado até os dentes como um Raptor, cada caçada pode ser sua última. O fato é que a predação é muito perigosa, tanto para a presa quanto para o predador. Há muitos espécimes que tinham perfurações e chagas abertas quando morreram. Uma ferida, mesmo pequena, pode impedir um predador de caçar, o que pode levá-lo a morrer de fome. A vida do carnívoro era tão dura que eles eram derrotados, massacrados, antes de virarem fósseis. Não é como a África ou a Ásia de hoje, onde existem muitos animais menores e só uma ou duas coisas grandes como os elefantes. Estamos falando de uma paisagem inteira repleta de herbívoros de muitas toneladas. Através da história, sobrevivência significa superar e levar a melhor sobre seu oponente. Os carnívoros tinham músculos mais fortes e cérebros maiores. Não para pensamentos abstratos, mas para se manterem vivos. Olhando os animais de hoje, os predadores tendem a ter cérebros maiores que os herbívoros. Leões têm cérebros grandes. Eles têm um comportamento bem complexo, bem mais complexo do que os gnus e os animais que eles caçam. As regras das relações entre predador e presa mudaram pouco em mais de 100 milhões de anos.
Cada carnívoro deve entender sua vítima. Ele precisa conhecer os hábitos de suas presas, saber as coisas que elas são capazes de fazer, se podem virar e tentar bater com a cauda. Saber que se você cravar os dentes no anquilossauro, vai acabar com os dentes quebrados. Para os carnívoros do Cretáceo, como para os de hoje, ficar vivo era difícil. Muito difícil. Se pensarmos nos predadores de hoje, eles têm uma vida bem curta. Cada vida individual não dura tudo o que poderia durar. À medida que envelhecem e enfraquecem, eles são mais suscetíveis aos ferimentos. Toda vez que você caça, está pondo sua vida em risco. No mundo dos dinossauros, os predadores não podiam parar por nada. Eles usavam todo o seu arsenal. Cérebro, olhos de águia, capacidade de voar, super audição e um olfato avançado. Mas, como sabemos, aqueles que vivem pela violência, às vezes, morrem pela violência. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.